Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 24 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Esse é daqueles dias mais complicados da gente fazer um podcast que é diário, porque a semana já vem sendo fraca de eventos e agenda, e ainda teve o feriado dos Estados Unidos para deixar o noticiário ainda mais rarefeito. Então eu vou aproveitar para dar um resumo do pano de fundo do que eu estou vendo em várias frentes da macro e dos mercados. O primeiro grande ponto do nosso cenário de médio prazo, estou falando de 2024, certo? É essa transição que o mundo parece estar passando em direção a um regime de menos inflação, menos PIB e, consequentemente, menos juros. Olhando para os núcleos de inflação de vários países, o que a gente vê nos últimos 3, 4 meses é uma desinflação importante. Os números ainda rodam acima das médias históricas, é verdade, ou da meta de inflação para os países que têm meta, mas a sensação térmica é mais branda nesse fronte, sim. Sobre alguns riscos de inflação de curto prazo, tem o El Niño, que, pelos modelos, pode seguir por aí até o segundo TRI de 24. Mas é importante perceber também que mais de uma commodity tem excesso de oferta estimada, o que acaba, obviamente, limitando as altas de preços eventuais. Se for para citar uma exceção, parece ser o algodão. Mas muita gente também fala dos riscos para a soja e para o milho por aqui, mas vejam que o que os especialistas têm me dito é que o plantio da nossa soja está menos de 10 pontos percentuais abaixo da sua média histórica. Então está controlado de certa forma. E sobre o risco de atrasar o milho safrinha, o que me reportaram recentemente é que os principais estados produtores estão com o ritmo de plantio alinhado com o seu histórico. Obviamente, ainda precisa entender se vai ter alguma necessidade de replantio, mas, de novo, também parece ser um risco de curto prazo, mas o médio prazo continua baixista para preços. Na gasolina, o que a gente tem visto é a defasagem com os preços lá de fora, perto do 0 a 0, mas é notória essa aparente fraqueza da demanda por petróleo. A postura da Arábia Saudita forçando mais cortes de produção, para mim, é sintomática nesse sentido. Sobre o PIB global agora, a grande história desse ano tem sido a capacidade de avanço do crescimento, certo? Em vários países. Os indicadores antecedentes tradicionais que a gente usa para tentar prever recessão não têm conseguido contar uma história fidedigna do PIB. E mesmo esses indicadores, que seguem em patamares recessivos, pararam de piorar. Me parece natural esperar um PIB crescendo menos em 2024 do que em 2023, de forma geral, com uma exceção sendo da China. O Brasil, nesse contexto, corre o risco de um PIB negativo nesse segundo semestre desse ano, mas existem fundamentos para a gente voltar para o positivo em 2024. A exemplo da nossa renda real, que tem crescido, a exemplo do respiro do crédito que a gente começa a ver, e também do alívio dos juros aos poucos. Mas, enfim, aqui a gente também vai crescer em 24 menos que 23, mas acho que a recessão realmente deu uma bela esfriada como discussão geral pelo mundo. Com isso, a gente cai agora na discussão sobre quando os bancos centrais vão ficar confortáveis em reduzir os seus juros. Estou falando dos desenvolvidos. Dos 28 BCs que a gente acompanha aqui, os cortes são concentrados em países emergentes, a exemplo do Brasil, que começaram também a subir mais cedo os seus juros lá atrás. Os países desenvolvidos não têm conforto em falar disso ainda, pelo contrário. E estrategicamente é importante eles continuarem mostrando os dentes nessa discussão. Mas os ares vão começar a mudar nesse ponto em algum momento em 24. Hoje o mercado precifica uma queda do juro americano, por exemplo, começando em maio de 24. Se não for isso, é mais fácil achar que vem depois do que antes. Mas enfim, como eu disse, os ares estão mudando. Dito isso, salvo uma recessão, e considerando também que os governos do mundo todo andam mais endividados no pós-pandemia, a gente tem que ter em mente que o ponto final desses juros globais, quando eles começarem a cortar, vai ser mais alto do que a gente viu nos últimos anos. Para terminar agora sobre câmbio, o dólar forte tem feito hora extra esses últimos anos, e esse mundo mais equilibrado que eu estou pintando para vocês, menos inflação, menos PIB, menos juros, deveria desenhar de modo geral alguma perda de força da moeda americana. Mas eu sigo com um viés de dólar sustentado em 2024, basicamente porque os Estados Unidos seguem crescendo acima do resto do mundo, então ele continua como um atrator de capitais. Falando de Brasil em especial, pesa contra o nosso real todo o entorno da nossa questão fiscal, que não faz verão nos mercados até fazer.
Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.